Havendo norma legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Perfeito, presidente. Ata da 95ª sessão extraordinária, em 3 de dezembro de 2020. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Às 15 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Babá, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Dr. Marcos Paulo, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Fernando William, Hinaldo Silva, Ítalo Ciba, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Leonel Brizola, Luciana Novaes, Luiz Carlos Ramos Filho, Major Elitusalém, Marcelino da Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Célio Luparelli, professor Adalmir, Rafael Aloísio de Freitas, Raimon, Renato Cinco, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Vera Lins, Verônica Costa, Wellington Dias, Zico e Zico Bacana, 50, assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o vereador César Maia, a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 59 minutos. Era isso, senhora presidente. Aprovada a ata. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Para discutir o projeto? Ainda não. Tá. Não? Então, ok. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1943 de 2020, mensagem número 182 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. Antes de começar a discussão, senhora presidente. Ok. Então eu me inscrevo para discutir. Com a palavra para discutir, o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trabalhadores desta casa que nos auxiliam nesta sessão híbrida e aqueles que nos acompanham pela Rio TV Câmara, boa tarde, né? Boa tarde. Antes de passar a propriamente dito ao debate orçamentário, e eu não poderia deixar de fazer algumas considerações a respeito dele, eu quero fazer uma consideração geral sobre a Câmara e sobre o momento que estamos de fato vivendo. Eu tenho, já conversei com alguns vereadores, isso já foi manifestado algumas vezes até publicamente aqui, que nós estamos diante desse processo de destravar o debate orçamentário para encerrar esse ano legislativo, até porque todos nós, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, não tivemos recesso no meio do ano, fizemos muita coisa do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, podíamos ter feito mais, sempre podíamos, mas fizemos muitas coisas, estamos nos encaminhando para o processo de encerramento deste ano e deste mandato, né, dessa legislatura. Mas eu quero aqui exortar os senhores vereadores de que a gente não pode encerrar o ano legislativo e este mandato sem resolver este imbróglio da indicação do Tribunal de Contas do município. A gente sabe, né, que houve a questão de ordem que eu já fiz, houve o requerimento de informação
que foi feito pela Comissão de Justiça e Redação. A gente agora já tem conhecimento de que o prefeito encaminhou um novo ofício para a Câmara, conforme, inclusive, a vereadora Tânia Bastos disse na sessão de ontem, mas esse ofício não foi publicado no Diário da Câmara, eu espero que seja publicado ainda hoje, mas é preciso que se entenda de que acelerar o processo orçamentário e, no final, não responder à sociedade com a questão da resolução dessa questão da indicação do novo conselheiro do TCM é grave, né? Ou seja, começa mal um governo que aparece para o restante da sociedade como manipulando para que as coisas sejam feitas do seu jeito e não da forma republicana, e aí não tem nada a ver com o Partido Republicanos, mas da forma republicana, do sentido espírito republicano dessa história que exige de nós que a gente não feche esse ano legislativo sem sabatinar e sem votar a indicação feita pelo atual prefeito de um dos novos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Eu quero deixar registrado isso aqui, que vamos fazer de tudo. A gente não, eu cheguei a pensar hoje em o que a gente faz para adiar a votação do orçamento, mas a gente tem uma responsabilidade enorme com a cidade na discussão do orçamento. Mas a gente não pode acelerar a discussão do orçamento, deixando no ar essa perspectiva de que estamos sendo alvo de uma manobra para impedir o que é nosso dever enquanto servidores públicos que somos como vereadores, que é a escolha de um novo conselheiro para o Tribunal de Contas do município, tendo parecer sobre a indicação do prefeito, do atual prefeito, Marcelo Crivella, e tendo a votação disso. O orçamento não pode acelerar de forma que a gente não cumpra esta função que a gente tem para cumprir. Bom, dito isto, essa é a nossa última oportunidade de discutir o orçamento, porque é o momento em que ele está na discussão. Quando ele voltar agora, caberá apenas o encaminhamento de votação das emendas e da votação do próprio orçamento. E, portanto, eu queria ainda fazer algumas considerações sobre isso. Sei que essa é uma sessão para ser rápida, etc., mas não dá. É o último momento que nós temos para discutir isso. E quero dizer que, apesar de todos os esforços e do excelente trabalho que a Comissão de Orçamento e Finanças desta casa faz, na verdade, há muitos anos, presidida pela vereadora Rosa Fernandes, com a participação efetiva do vereador Célio Luparelli, com a participação efetiva do vereador Rafael Aloysio Freitas, uma comissão, inclusive, que eu já cobrei em audiências públicas e cobro aqui hoje de novo, já que começa a se discutir, inclusive, nova presidência para a casa. Uma comissão que precisa ser fortalecida institucionalmente, com novos servidores da casa para esta comissão, para fortalecê-la. Apesar disso tudo, o que nós vimos no processo de tramitação desta LOA ao longo desse ano? Bom, durante a tramitação da LDO, foi corriqueira a presença dos secretários aqui dizendo, olha, mas essas metas agora na pandemia não estão valendo nada. As metas serão revistas. As metas serão revistas. Então, nós discutimos a lei de diretrizes orçamentárias com metas... Para concluir, vereador. Eita, não ouvi o sininho. Estou indo. Ao mesmo tempo, votando esse orçamento, rapidinho, vou só telegrafar. Vamos votar o orçamento desse ano sem que nós tenhamos um parecer prévio sobre as contas de 2019. Isso é único na história e é um absurdo, porque essa Câmara deu mais prazos e até agora o parecer prévio não voltou. Além disso, em várias audiências da própria LOA, secretários faltaram, audiências foram remarcadas e não aconteceram. E a gente tem responsabilidade, mas é preciso que se diga que este orçamento, mais do que outros, aqui eu estou vendo o vereador Renato Cinco sempre cobra isso, mais do que outros, está sendo votado sem a necessária participação da sociedade. E, além disso, é um orçamento ainda mais fictício, porque você teve aí pacotes para lá, pacotes para cá, mudando para lá, receitas, despesas e etc. Diante deste cenário, o meu acúmulo até aqui é, infelizmente, votar contrário a esta lei orçamentária, apesar de todo o bom trabalho que a Comissão de Finanças e Orçamento fez por conta de todas essas questões, porque eu não me recuso a ser um mero peão nessa história, não me sinto suficientemente porque a gente tenha feito um debate que precisaria ter sido feito por esta prefeitura que se encerra, que deveria ter feito por essa Câmara que se encerra o seu mandato, com capacidade para que a gente possa dotar a cidade de um orçamento sobre o qual ela depois possa fiscalizar e acompanhar. Obrigado e desculpa ter passado um pouco do tempo, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Nada, eu gostaria de me inscrever. Eu não usei a campainha porque nós estamos com um problema técnico agora que entrou. Mas, pela ordem agora, vereador Renato Cinco fez uso da palavra, não entendi. Eu gostaria de me inscrever. Pela ordem, vereadora Tânia Bastos. Jorge Felipe. Pela ordem, primeira vereadora Rosa Fernandes. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, meus colegas de luta e de resistência
nesse mandato, nessa legislatura. Eu queria falar um pouquinho sobre essa lei orçamentária, fazendo alguns comentários, inclusive, sobre a fala do vereador Tarcísio Mota. Quando o vereador Tarcísio Mota fala, em primeiro lugar, sobre a questão da indicação, antes de falar do orçamento, da indicação do novo conselheiro, que seria o procurador indicado pelo atual prefeito, independente de qualquer valor de mérito em relação a esse procurador que foi indicado, que parece ser, segundo as informações que a gente tem, o mais experiente, enfim, com todas as prerrogativas para que ocupe essa vaga, me preocupa a forma como a coisa está sendo encaminhada, e não só pela indicação feita pelo seu prefeito, mas por toda essa confusão que está acontecendo, que contraria não só a lei orgânica, mas o regimento da casa, enfim. Se a gente consegue desrespeitar essas premissas, eu acho que a gente tem um futuro muito ruim, porque essa casa precisa, mais uma vez, eu vou fazer o mesmo discurso, se impor com independência. Nós não podemos nos submeter a determinações que sejam externas. Eu acho que essa casa precisa discutir e tomar posições que sejam independentes. Não só em relação a essa questão da indicação do conselheiro, porque eu acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais para poder entender tudo isso que está acontecendo, mas eu falo da casa como um todo, né? Da independência do legislativo. Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente vai ter que trabalhar, discutir e trazer à baila todo o comportamento e toda a continuidade que está sendo dada a atitudes tomadas e adotadas nessa legislatura. Eu acho muito ruim que as coisas continuem acontecendo da forma como aconteceu durante esses 4 anos. Eu acho que o vereador Tarcísio tem toda a razão quando fala do fortalecimento da comissão, e faço uma ressalva que a Câmara está sendo informada sobre as posições nas comissões pelo jornal, pela imprensa, através do Executivo. Nós somos informados de quem vai para a Comissão de Justiça, de quem vai para a Comissão de Orçamento, pela mídia. E acho isso muito ruim. Isso significa que a casa não tem posicionamento, não tem personalidade e não toma atitudes que são do cargo que ocupamos. Isso é uma coisa que a gente também vai precisar discutir lá na frente, porque eu acho isso muito ruim. Aqui ninguém está apegado a nada, ninguém é dono de nada. Essa casa é um parlamento que precisa debater, discutir todas as questões, do conselheiro às comissões da casa. Eu acho que isso precisa ser muito bem discutido entre todos nós. Dizer a você, vereador Tarcísio, que tão surpreso e tão angustiado quanto Vossa Excelência, uma grande maioria dessa casa também está em relação ao orçamento. Em relação às metas que foram apontadas, a falta das audiências públicas, uma arrecadação que é irreal e que está deixando a todas as secretarias angustiadas por conta disso. É uma peça de ficção. Eu também tenho essa mesma ideia de não me sentir à vontade de votar favorável à aprovação da lei orçamentária, porque eu vou estar votando algo irreal. Não adianta dar remanejamento alto, não adianta nada disso, porque a gente precisa ter segurança naquilo que a gente está votando. A gente precisa analisar com responsabilidade o orçamento da cidade e aquilo que está sendo proposto. A suspensão da tramitação
E aí eu peço à presidente que tenha um pouco mais de paciência comigo, porque a gente precisa falar sobre o orçamento. A suspensão da tramitação ela foi necessária quando houve a interferência com a apresentação de mensagens do Executivo que interferiam diretamente no orçamento para 2021. Esses projetos não foram apreciados, a tramitação se manteve suspensa, e hoje, vereador Tarcísio, eu estou nessa sessão, inclusive para ouvir os colegas, para ver se eles têm alguma outra proposição que a gente possa dar andamento, que a gente possa reavaliar, que procedimentos a gente pode adotar, mas eu acho que é uma LOA irreal e a tendência é que a gente vote contrário. Então, de qualquer maneira, a gente vai cumprir com o rito, mas a avaliação do orçamento apresentado para 2021 é totalmente irreal. Não cumpriu aquilo que a gente se propôs a fazer, que era uma análise das metas, que era uma análise das propostas, que eram as prioridades para a cidade, coisa que a gente tem tentado apresentar ao longo dos últimos 3 anos, e o ano que vem não pode ser diferente. Essas prioridades precisam ser rediscutidas. Então, assim, eu vou dar o andamento a todo o ritual do orçamento, mas não há nenhuma garantia de que esse orçamento seja aprovado. Então, a gente vai ter que continuar com o cronograma. Não há pressa para aprovar o orçamento, vereador Tarcísio, até porque a lei orçamentária ela requer um ritual que tem que ser cumprido, não dá para a gente atropelar, e por mais que a gente queira que comece o recesso, antes do dia 16, é impossível que haja a aprovação do orçamento. Portanto, a gente tem ainda algum tempo, não vamos correr com o orçamento. Se essa indicação do Tribunal de Contas requer prazo, ele estará dentro desse prazo que nós estabelecemos no cronograma, porque há um prazo de 48 horas, se eu não me engano, e essas 48 horas serão cumpridas de qualquer maneira. Até o dia 16, a gente terá bastante tempo para definir essa questão do novo conselheiro, como também o que fazer com essa lei orçamentária apresentada por essa gestão para 2021, que é totalmente irreal. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Pela ordem, vereador Jorge Felipe. Pela ordem ou para discutir? O microfone está desligado, presidente. Não, ele pediu pela ordem, vereador Raimon. Eu pedi pela ordem. Senhora presidente Tânia Bastos, senhores vereadores, na verdade, minha questão de ordem prende-se à fala feita pelo nobre vereador Tarcísio Mota. Quando indagou e estranhou que não tivesse sido feito nenhum diário da Câmara extra para publicar a mensagem encaminhada pelo senhor prefeito na noite de ontem. Então, como é a prática habitual da Câmara, a mensagem, quando chegam em um dia, no dia seguinte eu despacho e mando a publicação. E essa não terá um destino diferente. Chegou ontem quase às 19 horas, eu já não estava mais na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tomei conhecimento e a Tânia, hoje, eu despachei para que vá para a publicação. Estará publicada na segunda-feira e já sob a tutela e responsabilidade da Comissão de Justiça e Redação para que se dê os procedimentos previstos no regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Era essa a questão de ordem, apenas para esclarecer ao nobre vereador Tarcísio Mota da decisão adotada pela mesa diretora, notadamente pelos presidentes da instituição. Obrigado. Obrigada, vereador. Para discutir a matéria, vereador Renato Cinco. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras.
senhoras e senhoras, nos últimos 8 anos, eu não fiz parte da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, mas estive sempre presente no debate orçamentário, porque eu tenho consciência de que o orçamento é a espinha dorsal do funcionamento de qualquer administração pública. Eu sempre dei extrema importância, né, participando das discussões, apresentando projetos, né, de emendas, etc. E como eu não terei a oportunidade de discutir o orçamento nos próximos anos, eu gostaria de fazer uma fala mais sobre o futuro do que exatamente sobre as questões conjunturais de agora. Né? Em primeiro lugar, é lamentável, né, que nesses 8 anos a gente nunca tenha visto um processo de debate participativo, né, a respeito do orçamento, e é muito lamentável, né, que a gente continue tendo um orçamento pautado, né, no sistema tributário injusto, né, que regressivo, né, que pune os pobres, né, e beneficia os ricos. Agora, a minha maior preocupação nesse momento é chamar atenção para o grande desafio da nossa cidade e de todas as cidades do mundo na próxima década. Agora, dia 1º de janeiro, nós vamos começar a terceira década do século XXI. E uma década que, mesmo antes da pandemia, já vinha sendo apontado por dezenas de milhares de cientistas de todo o mundo como uma década decisiva para o enfrentamento da crise ambiental do nosso planeta. E, para surpresa da grande maioria das pessoas, essa crise ambiental se apresentou de maneira mais dramática, mais rápida do que nós podíamos imaginar através dessa pandemia. Esse orçamento, apresentado pela Prefeitura, ele é o orçamento do velho normal. Ele não serve, em absoluto, ele não dialoga com a nova realidade. Ele é uma peça de museu, e não só pelos seus problemas explicitamente orçamentários, mas estritamente orçamentários, mas pela questão do enfrentamento dos desafios. Tem 2 palavras-chave que precisam entrar no vocabulário político da nossa cidade e do nosso país. Um é adaptação, e o outro é contribuição para cessar as causas da crise ambiental. Adaptação, evidentemente, que a mais importante de todas, é o melhor enfrentamento à pandemia. A mais importante, a mais urgente. Mas nós estamos numa cidade que certamente vai enfrentar o agravamento das chuvas torrenciais e das suas consequências, com enchentes, deslizamentos, agravamento das estiagens, com mais dias sem chuva, com mais incêndios florestais, mais doenças respiratórias provocadas pelo tempo seco, ameaça à soberania alimentar do nosso povo em função do colapso iminente do funcionamento de boa parte do agronegócio em todo o planeta, ameaça a nossa segurança hídrica em função da possibilidade de redução drástica do fornecimento de água pela bacia do Paraíba do Sul, em função da degradação da Amazônia e do Cerrado. O cenário ele é gravíssimo. Ele é um cenário que exige, né, que o Estado, o poder público, a sociedade repense profundamente o nosso modo de agir, o nosso modo, né, de produzir, de consumir, a nossa relação com o meio ambiente. Isso não é brincadeira. Né? Eu acho que antes da pandemia era mais aceitável que os agentes públicos tivessem dificuldade de perceber a fragilidade da nossa situação. Depois da pandemia, isso não é mais possível. É muito importante que a Câmara Municipal, que o futuro prefeito, que a sociedade carioca discutam como nós vamos enfrentar a crise ambiental, como nós vamos enfrentar a pandemia no próximo ano
ou talvez nos próximos 2 anos, e como nós vamos enfrentar os desafios provocados pelas mudanças climáticas que já são inevitáveis. Agora, além disso, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, nós precisamos ter uma estratégia para parar as causas da crise ambiental. E é por isso que essa década é decisiva. A ciência, assim como vem alertando sobre a pandemia, ela também já vem alertando sobre o seguinte: nos próximos 10 anos, nós vamos decidir se viveremos ou não uma crise civilizatória até a primeira metade desse século. Isso não é pouca coisa. Isso é simplesmente o maior desafio da história da humanidade. E aí, Tarcísio, eu estou sendo bem rigoroso ao falar história, porque se a gente inclui a pré-história, aí houve eras glaciais, né, que quase levaram à extinção da nossa espécie. Né? Então, ao longo da nossa jornada de 300 mil anos por esse planeta, nós estamos tendo o privilégio, entre aspas, de ser a geração que vive a maior crise ambiental da história e uma das maiores de toda a jornada humana na Terra. E esse projeto de lei orçamentária reflete zero isso. Reflete, na verdade, total despreocupação, total falta de capacidade de entendimento. Né? Então, eu me despeço aqui da minha participação nos debates sobre orçamento da cidade do Rio de Janeiro, fazendo esse apelo, né, que as pessoas levem a sério não só a pandemia, mas levem a sério a profunda crise ambiental que essa pandemia representa e as necessidades de mudarmos profundamente o nosso modo de viver. Muito obrigado. Senhora presidente, César Maia, comunicação de liderança. Obrigado, vereador Renato Cinco. Para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Obrigado. É um texto de Érica Fraga, que a taxa de investimentos no Brasil de 16,2% continua anêmica. Pediria a Vossa Excelência para dar como lido e registrar no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador. Presidente Tânia, boa para tarde. Discutir a matéria. Algum vereador? Quero discutir a matéria, presidenta. Quero discutir a matéria. Quem está na frente? Vereador Paulo Pinheiro ou vereador Renato? Não, vereador Raimon. Vereador Raimon. Não, vereador Paulo Pinheiro primeiro. Não, vereador Paulo Pinheiro. Não. Eu queria saber Eu sou a terceira, vereadora Tânia. A antiguidade é posto, Paulo Pinheiro. Faça favor, é contigo. Não, por favor, que eu tenho que juntar uns dados aqui na minha mesa. Pode falar você primeiro, por favor. Só para me inscrever aí na fila. Estou inscrita, presidente. Então, pode ser também na minha rosa, na minha frente. Vereador Raimon, com a palavra. Para discutir a matéria, vereador Raimon. Estamos muito, Rosa Fernandes e Paulo Pinheiro, estamos muito solidários. Isso é muito bom. Sempre fomos. Sempre obrigado, fomos. Rosa. Obrigado pela correção fraterna, vereador. Obrigado, Rosa. Exatamente. Mas, senhora presidenta, senhores vereadores, nós vivemos... Hoje nós fizemos uma audiência pública da Comissão de Cultura, vereador Tarcísio, vereadora Rosa e eu, e houve uma expressão feita por um técnico que eu achei muito interessante, falando sobre apagão. Apagão. Não é uma palavra que está na moda porque o governo federal entrega as empresas, privatiza tudo e o apagão vem aí, né? Todo mundo sabe disso. Mas ele falou de outro apagão. Falou do apagão administrativo da cidade do Rio de Janeiro. Os 4 anos de Crivella foi um apagão político. Crivella perdeu o rumo de tudo. E resultado, né, o resultado final, porque assim, podia ter tido o apagão que teve e podia tratar aquilo que é importante, como, por exemplo, a peça orçamentária, respeitando mais a população carioca, respeitando mais a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu não sei se há possibilidade, mas eu sou partidário, viu, senhora presidenta, senhores vereadores e vereadoras? Eu sou partidário de que nós não aprovemos esse projeto, que a gente toque isso para frente, que nem recesso façamos, sou favorável a isso. E que o governo municipal atual ele tenha compromisso de, nesse momento de transição, que para ele é importante, claro, o governo eleito, que está fazendo transição de governo,
Para ele é importante a peça orçamentária estar minimamente organizada. O imbróglio que foi, por exemplo, o projeto de redução do IPTU que o Crivella manda junto ou logo depois do projeto de lei orçamentária da Peloa, é um escândalo. A gente viu aí nas audiências públicas da Comissão de Orçamento e Finanças, aliás, comissão essa que trabalha muito bem, nós vimos aí, né, secretários que não vieram. A pasta da cultura, 0,42% de orçamento para a cultura. Onde é que nós estamos? Então, assim, nós temos um projeto de lei orçamentária, um Peloa, que é uma lástima, infelizmente. Desculpem os técnicos que o construíram, nem 10 Rosa Fernandes, 10 Rafael Aloysio Freitas e o outro vereador da comissão, vereador Célio Luparelli, 10 vereadores Célio Luparelli, dariam conta, com toda a capacidade que esses companheiros têm, dariam conta de colocar esse projeto de forma palatável para a gente votar e ser uma peça responsável para girar o orçamento da cidade no ano de 2021. E é bom a gente lembrar que esse orçamento é um orçamento que está previsto no PPA, que se encerrará no ano que vem. Quer dizer, não tem muita novidade, mas parece que o governo Crivella prima por manter o apagão e querer estender esse apagão no ano de 2021 em diante. Então, eu sou partidário. Aqui não é momento de questão de ordem, mas vou fazê-la daqui a pouco, uma questão de ordem, para saber exatamente se há essa possibilidade de a gente brecar esse orçamento e trabalhar esse orçamento no próximo ano, no mês de janeiro, que nós, vereadores, façamos um compromisso de sermos convocados para trabalhar em janeiro, para a gente poder votar um orçamento que seja mais condizente com a realidade carioca, com a realidade orçamentária da cidade, com as necessidades da educação, com 70% das escolas depredadas, com a sinalização da importância de que a saúde seja uma saúde que ressignifique o cuidado das pessoas, que o prefeito Crivella descuidou total. O desmonte da cidade é um desmonte que a palavra de um amigo hoje, um professor que estava hoje na live conosco, quando ele usou a expressão apagão, ele não estava falando do apagão do governo federal, que a cada dia vai aparecer um daqui para frente, apagão que eleva o preço do arroz a R$7, eleva o preço do gás a números estratosféricos, que mantém o salário mínimo estagnado. Isso é um apagão. Um grande apagão. Mas ele não estava falando daquele apagão, estava falando do apagão da cidade do Rio de Janeiro. Foram 4 anos de apagão. E a gente precisa de botar luz sobre esse apagão. Botar uma boa luminária em cima desse apagão, porque a cidade do Rio de Janeiro não merece continuar nele. E aí, nesse sentido, eu acho que nós temos que rejeitar essa lei orçamentária. Não tem condições, não tem razoabilidade. Alguns secretários sequer vieram discutir o orçamento, adiaram, vieram. Falei aqui da cultura, 0,42 para a cultura. Onde é que nós estamos? Então, é isso, senhora presidenta. Eu acho que esse projeto, nós do PT, Luciano Novaes e eu, temos todas as restrições possíveis, estamos aí estudando com as nossas assessorias, tentando entender e achar uma brecha para votar esse Peloa. Mas está difícil. Então, eu considero que a gente deve, empurrar esse projeto, para que a equipe de transição do governo eleito possa mexer nisso, né? Já apresentar isso assim que tomar posse, para a gente poder reorganizar e ressintonizar o orçamento da cidade do Rio de Janeiro. É bom lembrar, e aqui vai a minha consideração às pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelas redes da TV Câmara, dizer para as pessoas, olha, o orçamento é a lei mais importante da cidade, porque ela que determina a escola de qualidade ou sem qualidade. Ela que determina uma saúde que atenda ou uma saúde que descarta. Ela que determina a mobilidade, se a mobilidade vai melhorar a vida das pessoas ou não. Ela que discute e que determina, por exemplo,
a questão da proteção ambiental. Ela que discute e ela que organiza o dia a dia da cidade, o ir e vir dos cariocas. Então, a peça orçamentária é importantíssima. A gente está tendendo a votar não ao projeto, senhora presidente. É um pouco esta a questão colocada. Muito obrigado. Mais alguém para discutir? Assim. Vereador Paulo Pinheiro. Ficou a vereadora Rosa na minha frente, por favor. Eu cedi espaço para a vereadora presidente da comissão. Depois eu falo. Obrigado. Vossa Excelência concede a palavra para a vereadora? Sim, sim. Então, com a palavra a vereadora Rosa Concedo. Fernandes. Senhora presidente, eu queria, em primeiro lugar, falar sobre a afirmação do vereador Renato Cinco em relação a um debate mais participativo, e ele tem toda a razão, porque ele entende o debate participativo sendo mais próximo da população, que a Câmara certamente pudesse ter circulado pela cidade, fazendo um exercício para que a população pudesse entender, participar, opinando sobre aquilo que é mais importante. Mas, independente dessa possibilidade que não houve, a Comissão de Orçamento fez um esforço muito grande para que aqueles que tinham condições de estar na Câmara pudessem ter voz. E a comissão se esforçou muito nesses 4 anos, cumprindo com seu papel. Foram 99 reuniões ordinárias e extraordinárias e 169 audiências públicas, tudo publicado no site da Câmara, o que demonstra todo um esforço, toda uma responsabilidade e seriedade dessa comissão, não só dos componentes vereadores, mas do corpo técnico também, que são funcionários de carreira e que coordenam e comandam a Comissão de Orçamento. As demais comissões, e é uma coisa que eu chamo a atenção, deveriam, na próxima legislatura, também seguir essa linha, porque dá suporte e subsídio para a Comissão de Orçamento nas suas análises, nos seus encaminhamentos, porque a Comissão de Orçamento termina fazendo esse papel, não só o papel da questão do orçamento, da fiscalização financeira, mas também de debater sobre vários temas que são referentes às demais comissões. Eu acho que é importante que a gente deixe registrado o esforço e o trabalho que essa comissão fez para dar uma nova forma de discutir o orçamento, com acompanhamento das metas, com ajustes permanentes, que a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar, mas é uma proposta de vários vereadores da casa, inclusive do vereador Fernando William, do vereador Tarcísio Mota, e eu espero que a próxima composição da comissão, seja ela qual for, que não haja retrocesso, que isso possa avançar nessa linha daquilo que a gente discutiu, daquilo que a gente propôs, sem descartar os avanços que foram atingidos. O orçamento hoje tem vários pontos de preocupação. E aí eu sou obrigada a concordar com os meus colegas da dificuldade de aprovar esse orçamento. Como eu já disse anteriormente, é uma peça de ficção, com uma arrecadação irreal, e que a gente vai estar fingindo que é uma lei orçamentária de verdade. O orçamento da saúde, por exemplo, me preocupa, porque é um orçamento que inclui o orçamento da Rio Saúde e o repasse do governo do Estado, estão incluídos no orçamento da Secretaria de Saúde, sem nenhuma garantia de que isso aconteça. Nenhuma garantia. É um chute dizer que o governo do Estado vai repassar os valores que a Prefeitura entende que devam ser repassados.
Não há R$ 1 sequer nesse orçamento, por exemplo, para a limpeza dos rios. Eu recebi da Rio Águas Vereadora Rosa. Acho que Vossa Excelência perdeu a conexão. Está travado o microfone dela. Vereadora Rosa. Bom, perdeu a conexão. Se ela retornar, eu passo a palavra para ela. Para discutir a matéria, o vereador Paulo Pinheiro. Pois não, presidente. Obrigado. Se a vereadora retornar, eu dou uma parada e passo para ela, não tem problema nenhum, não. Boa tarde a todas e todos, boa tarde àqueles que nos assistem. Muito obrigado pelo elogio feito aí pelo vereador Raimond, pela gentileza que todos nós estamos aqui. É uma coisa comum, né? Pelo menos entre alguns. A vereadora estava tocando exatamente por que eu quis falar sobre isso, sobre o orçamento. Todos os anos eu participo muito, sempre participei em todos esses anos de mandato, nesses 3 últimos mandatos que eu tive na Câmara Municipal, eu sempre participei muito da discussão da Comissão de Orçamento, das audiências públicas, porque é um ponto importantíssimo. É o mais importante ponto de discussão na Câmara, é o orçamento, e como ele é executado e como ele deve ser fiscalizado. O que eu lamento profundamente é que este ano, com esse tumulto todo, nós não tivemos audiências públicas de tudo. A audiência da saúde, que era vital, a audiência pública para a Secretaria de Saúde vir discutir conosco esse orçamento apresentado, era vital, porque a gente sabe hoje que a própria Secretaria de Saúde não está satisfeita com esse orçamento que está aí. É uma coisa impressionante, mas o governo Crivella produziu tantas coisas, inclusive essa. Está claro, e os membros da Secretaria de Saúde, que são profissionais, diga-se de passagem, profissionais, a maior parte dos profissionais da Secretaria de Saúde são funcionários de carreira, que estiveram uns no governo Eduardo Paes, no governo Crivella, são funcionários que estão ali trabalhando pela saúde pública, em vários governos, participando de vários governos. Então, eles todos estão preocupadíssimos, porque, tentando explicar o que a Rosa acabou de falar, o orçamento da saúde colocado, que esse orçamento a gente sabe que é feito pela Fazenda, que ouve as secretarias, mas faz o que ela quer. O orçamento apresentado para a saúde é de 6,4 bilhões de reais. Acontece que não é verdade que esse orçamento é da Secretaria Municipal de Saúde. Vocês precisam entender que, neste último ano de governo, do ano passado para cá, o governo Crivella resolveu fazer uma alteração naquilo que o governo Eduardo Paes tinha feito. O governo Eduardo Paes assumiu, no seu primeiro governo, quando saiu o ex-prefeito César Maia, ele assumiu e tentou fazer uma ampla modificação na saúde do Rio de Janeiro. Ele optou, com um projeto na Câmara, por modificar o modelo de gestão. Ele resolveu terceirizar a gestão do Rio de Janeiro através de organizações sociais. Fez um belíssimo trabalho com a expansão da atenção primária, o modelo de saúde da família, que é um belíssimo trabalho feito pelo governo, mas feito sem sustentabilidade, porque as OS, eu continuo dizendo o que eu já disse 340 mil vezes, para aqueles, principalmente os mais modernos. Eu tenho um bate-papo que eu tive com o ex-secretário Pedro Paulo, que ele dizia que o pessoal, que tinha muita gente na Câmara que é muito antigo em relação à discussão da modernidade administrativa. A modernidade administrativa, representada pelas OS, usando o linguajar dos modernos gestores, é um case de insucesso. Modelo de gestão por OS, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em vários municípios da Baixada, é o que há de pior, o que de pior podia ter acontecido, inclusive no município do Rio de Janeiro. Então, as OS, elas dominavam mais da metade. Por que eu estou falando isso que tem a ver com o orçamento? Elas dominavam mais da metade. 53% das 326 unidades de saúde da prefeitura
53% eram geridas no governo Eduardo Paes pelas OS. O Crivella aguentou esses 2 anos, depois resolveu mudar e resolveu utilizar um mecanismo que o Eduardo Paes criou, que foi o Rio Saúde. Hoje, existem 2 secretarias de saúde no Rio de Janeiro, e esse orçamento não é compatível com as 2 secretarias. Existe uma Secretaria Municipal de Saúde com 22 mil profissionais concursados, estatutários, trabalhando e gerindo, nesse momento, 33 unidades. Então, das 326 unidades, 30 unidades, 33 para ser mais exato, são geridos pela administração direta. As OS que tinham mais da metade perderam. Rio Saúde passou a gerir, Rio Saúde geria apenas o Ser Barra. Hoje, o Rio Saúde está gerindo 180 unidades de saúde. A Rio Saúde tinha, em 2017, um orçamento de 126 milhões. O orçamento que está neste orçamento desse ano, para a Rio Saúde, é de 1.588 bilhão. Ou seja, nós temos uma nova Secretaria de Saúde com 16 mil profissionais, diferentes dos 22 mil que estão lá na saúde. Então, essa nova secretaria, querendo o novo prefeito ou não, ele vai ter que encarar isso. Não adianta ele tentar modificar, dizer que são a OS pública. Não existe OS pública. A Rio Saúde não é uma OS. A Rio Saúde é uma empresa muito semelhante à Conlube. Então, a Rio Saúde ela é uma empresa pública. E aí, o que a Secretaria de Saúde está reclamando? No orçamento, parece que a Secretaria tem um orçamento de 6.400, mas quando você tira de lá o que é da Rio Saúde, que é 1,5 bilhão de reais, você vai ter realmente o orçamento da saúde para 2021, 4,9 bilhões de reais, que é menor do que o orçamento de 2016. Como é que alguém acha que uma secretaria, 2 anos depois, vai ter um orçamento menor, inclusive com o problema que nós estamos enfrentando da pandemia? Então, nós precisávamos dessa audiência pública para ouvir da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Fazenda, como é que vai se resolver isso. Eu tive uma discussão no governo passado, lá atrás um pouco, quando o Barbiero era o secretário, que ele dizia que o Rio Saúde não era um orçamento intrasecretaria, está aí um intrasecretaria. Ele estava errado, ou ele não sabia da verdade que estava acontecendo, que estava dizendo. Hoje nós temos que, na saúde, resolver isso. Nós não podemos entregar, principalmente, o novo governo disse, o prefeito eleito Eduardo Paes, que a sua principal preocupação nesse primeiro ano, no início de governo, será com a saúde. Ele tem que entender que ele vai receber uma saúde diferente daquilo que ele geria no próprio orçamento. E ele vai ter que optar como é que ele vai seguir isso. Ele vai seguir com a Rio Saúde? Hoje, a Rio Saúde atravessa enormes problemas. E queria lembrar aos vereadores, nós temos que, terça-feira, votar algo que não é para o prefeito Crivella, não é para o prefeito Eduardo Paes, é para o cidadão. Nós precisamos impedir que a Rio Saúde demita, como a lei manda, 467 especialistas, médicos, enfermeiros, técnicos, que trabalham hoje no Hospital Ronaldo Gazola e que vão para a rua porque o contrato terminou. Esse projeto é um projeto que foi feito às pressas pelo prefeito, mas é um projeto que tem que ser aprovado para que a sociedade não perca esses profissionais. Então, eu queria dizer que nós estamos também, a bancada do PSOL está discutindo isso também, mas eu tenho particularmente uma vontade muito grande de não aprovar o orçamento da maneira como ele está sendo discutido. Paulo, você pode me dar uma parte, um minutinho? Quer dizer, 30 pois segundos. Não? Quem está falando? Paulo Messina. 10 segundos. Pois não, Paulo, com o maior prazer ouvir sua voz. Primeiro, te parabenizar pelos números, é isso mesmo, e só te chamar até. Eu ia falar isso, mas já que você já falou, já não vou discutir mais. Só chamar a atenção de uma última coisa, corroborando com o que você falou. Sobra para a Secretaria de Saúde menos de 4,9 bi, que é o menor valor histórico dela, que já é 500 milhões abaixo do necessário. Menor do que o valor histórico de 4,9 bi. Então, assim, não tem nem margem para contingenciamento. Esse orçamento é um perigo, até para o próximo prefeito Eduardo Paes. Obrigado, Paulo. Exatamente, você falou, esse orçamento que sempre foi contingenciado em 500, 600 milhões todos os anos do governo Crivella. Então, é muito importante. Por que é importante isso? Porque se o orçamento não existir orçamento, o plano municipal de saúde, aquilo que tem que ser feito, como é que a gente vai trabalhar, se esse dinheiro não existir, para tentar diminuir aquilo que aumentou tanto? Mortalidade infantil, mortalidade materna, tuberculose, esses indicadores que mostram a péssima qualidade que está a saúde nesse momento no Rio de Janeiro. Como é que nós vamos fazer isso sem dinheiro? E estamos falando do governo que tiver, fosse esse, ou seja, o que vem aí. Então, eu acho que nós precisamos, em relação a isso, ter uma discussão urgente, não sei se vai dar mais tempo, mas que a secretária de Saúde fosse chamada para explicar para nós isso. Nós não podemos, vamos ter que alterar
Ano passado, a vereadora Rosa, a comissão, fez várias emendas que ajudaram muito a saúde, no outro ano também. Nesse momento, nós estamos empurrando por outro governo uma saúde completamente destruída financeiramente. Um orçamento que não é verdadeiro, uma mentira, num local, numa secretaria que é absolutamente vital para a gente enfrentar a pandemia, mesmo o governador e o prefeito achando que não tem que voltar atrás. Eu acho que isso aí é outro absurdo que nós vamos ter que repensar, que mesmo eles achando isso, eles vão ter que ter dinheiro para fazer isso, dinheiro para os planos anteriores, dinheiro para fazer a vacinação no Rio de Janeiro. E o que nós estamos vendo é que esse orçamento é inviável, é mentiroso, esse orçamento não existe dessa maneira. Era isso, Rosa. Para mim, não dá para aprovar um orçamento como esse. Eu votarei contra o orçamento. Vereadora Tânia, se eu puder concluir a minha fala, eu tive Sim, vereadora, eu falei que não deixaria você falar. Eu terminei já. Obrigado, Rosa. À vontade, vereadora Rosa Fernandes. Bom, eu estava falando sobre a questão dos rios, que é uma preocupação que a gente identificou, inclusive, através da CPI, que foi presidida pelo vereador Tarcísio Mota, que eu tive a oportunidade de participar. Não há previsão orçamentária para absolutamente nenhuma ação de limpeza desses rios. E aí me preocupa algo que eu vejo muito, muito de perto, que é a questão do Rio Acari. Janeiro está chegando e nós provavelmente teremos o dissabor de termos novas enchentes, com a população perdendo suas coisas, inclusive a sua própria vida. Eu acho isso temerário e eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, e só existem duas formas da gente resolver essa questão. Ou postergamos essa votação, que eu acho que é ruim, porque a composição da casa será outra composição a partir do ano que vem, e o meu posicionamento, apesar de presidente da comissão, parece uma coisa contraditória, mas eu não posso concordar e aprovar um orçamento dessa natureza, da forma como ele foi apresentado, com os números irreais, com as carências que a gente vê das prioridades no orçamento, sem concluirmos todo um debate, as audiências públicas que eram fundamentais para embasar não só as metas, mas para entendermos também esses valores que foram apresentados na lei orçamentária. Então, vereador Raimon, vereador Tarcísio, eu comungo da mesma angústia que vocês. Acho que a gente deve dar continuidade a esse rito do orçamento e rejeitarmos, ou votarmos contrário à aprovação da lei orçamentária, fazendo com que o próximo prefeito possa, no ano que vem, apresentar uma nova proposta e dar início a toda uma discussão, a todo um debate, antes da aprovação do orçamento para 2021. Muito obrigada. Mais alguém para discutir a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. O projeto sai da ordem do dia para recebimento de emendas no prazo de 2 dias úteis. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para a próxima terça-feira, às 15 horas. Está encerrada a sessão.